Olá! Estamos de volta com a Oficina de Sentimentos, uma visão cristã das emoções. E agora quero comentar um e-mail que recebi de alguém que pede para que façamos um comentário sobre a presença do Padre Fábio de Mello no programa da Marília Gabriela, onde ele comenta sobre o livro O Pequeno Príncipe, dizendo que algumas frases dessa obra deveriam ser banidas da humanidade e cita como exemplo a frase: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. De início é bom lembrar que o Padre Fábio estava dentro de um contexto de frase, de explicação daquilo que ele acredita. Ele falava do tema da imaturidade, a ponto de haver pessoas que colocam sobre as outras a responsabilidade pela sua própria felicidade. Isso nós todos deveríamos concordar. O que talvez tenha derrapado um pouco foi na hora de dar o exemplo, utilizando a obra clássica O Pequeno Príncipe, sobretudo porque, ao se tratar de uma obra literária, ela se presta a diferentes interpretações, não só aquela que ele ofereceu. Essa oferecida por ele parece até legítima, mas talvez não seja a melhor. Também dizer que os carentes de plantão interpretam essa frase e cobram atenção quando elas mesmas não se dão atenção, é ruim, porque descrever pessoas com sofrimento emocional, pessoas que sofrem de baixa autoestima, de carentes de plantão, pode parecer ofensivo e em alguma medida até ser mesmo. Mas talvez seja importante a gente entender que a obra O Pequeno Príncipe é uma obra literária belíssima que precisa ser entendida no seu contexto total e não pensar uma frase como essa: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque no contexto geral vai falar da sensibilidade. A responsabilidade no contexto de interpretação do padre Fábio de Mello vem carregada de um cunho negativo, de peso, de escravidão. E não é esse o sentido melhor que deveria ser entendido. O melhor é perceber que existe um encontro de sensibilidades, existem laços de ternura e afeto, e esses laços nem a vida e nem a morte conseguem interromper. É nesse sentido. É claro que deriva-se daí que ninguém deveria, se não há uma afetividade verdadeira, se comportar de modo a seduzir para depois abandonar. É mais neste sentido. E não no sentido de que você é responsável pela felicidade da outra pessoa. Eu nunca li essa frase, nem no livro, qualquer referência a este sentido dado pelo Padre Fábio. Porém, é possível sim fazê-lo na medida que é uma obra literária que se propõe a um número infinito de interpretações. Agora, dizer isso do livro Pequeno Príncipe é injusto porque os carentes, os infantilizados afetivamente, leem tudo. E porque também nós poderíamos aplicar essa mesma lógica à Bíblia e dizer assim: os carentes de plantão estão lendo a Bíblia e dando uma interpretação carente e infantil. Nós não podemos ler a Bíblia. É uma bobagem, deveria ser banido da humanidade porque os carentes de plantão estão lendo. Não seria legítimo, porque o problema não está na obra literária, nem na obra que nós chamamos Bíblia, um conjunto de livros, nem na obra O Pequeno Príncipe e nem em obra nenhuma. A dificuldade está em haver pessoas que são extremamente carentes, extremamente imaturas, e os imaturos também leem e leem tudo. Melhor cuidar dos imaturos promovendo uma cultura do encontro, do autoconhecimento, do autoaprimoramento, e evitar falar que os imaturos estão lendo de modo imaturo e aumentando a sua imaturidade. Não. O problema não está na obra de Exupéry, não está na obra O Pequeno Príncipe, está em que nós ainda não temos uma cultura de pessoas que se dedicam ao autoconhecimento, à autopromoção e, portanto, melhorando o mundo todo.
É o que eu tinha para dizer. Na verdade, poderíamos passar muito tempo debatendo sobre esse assunto, mas o que eu disse eu acho que resume o que me vem à cabeça quando assisti o comentário do Padre Fábio. Ele acerta no conteúdo, talvez tenha derrapado um pouco na hora de dar um exemplo, mas sem dúvida ele é um excelente padre que não pode ser também julgado nem condenado apenas por essa derrapagem literária. Fiquem com Deus. Quer participar do nosso programa aqui no canal do YouTube? Acesse pelo Facebook, facebook.com/Padre Elias. Fique com Deus e até a próxima.